Olá, boa noite. Mais uma reunião Decifrando o Antigo Testamento com a visão espírita está começando. Nossa reunião do número 32. Estou continuando os Salmos, é a quinta reunião sobre os Salmos. Vamos falar hoje, pretendo, dos Salmos 90, 91 e 93. Hoje é 28 de outubro de 2024. Como eu sempre falo, a gente não quer brigar com ninguém. A gente faz o estudo baseado nas obras de Allan Kardec. Os objetivos de hoje são Salmo 90, que é intitulado A Fragilidade do Homem, o Salmo 91, que tem o subtítulo de Sob a Proteção Divina, ou Sob as Asas Divinas, e o 93, o Deus o Majestoso. As fontes de pesquisa são esse livro do Luiz Alonso Schockel e da Cecília Carniti, Salmos 2, eles comentam os Salmos. A segunda parte fala do Salmo 73 até o 150. A Bíblia do Peregrino, que é traduzida pelo Luiz Alonso Schockel, a introdução às notas de rodapé. A Bíblia de Jerusalém, que eu uso o texto dela e também as notas de rodapé. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Os salmos que a gente vai falar hoje, né, a gente vai estar falando aí do 90 ao 106, 90, 91 e 93. Né? A gente está meio que pulando 63 a 89. O Salmo 90, ele fala da fragilidade do homem. Esse salmo é um salmo de súplica, e na época Moisés estava no deserto com o povo. Então, ele foi escrito por Moisés, atribuído a Moisés, né? E ele relata situações de vida que, aparentemente, não tem solução. Quando ele escreveu esse salmo, ele estava passando por momentos complicados no deserto, né? Então, imagina, vamos nos colocar na situação que ele estava, né? Como é que ele estava? Eu estou nos colocando naquela situação, vamos ver o que ele vai falar, né? Como que é esse salmo, essa oração. Uma coisa interessante é que esse salmo ele se espelha com um cântico que está lá em Deuteronômio, no capítulo 32. Quem tiver curiosidade, eu acho que vale a pena, eu tive, é um cântico bem grande, chama Cântico de Moisés. Parece que esse cântico de Moisés é que deu origem a esse salmo, que a gente vai ler aqui agora, e esse saltério, né, é como se ele fosse crescendo com o tempo. Ele começou com esses salmos de Moisés e aí foram acrescentando músicas, né? Imagina um caderno de música assim, eu gosto dessa música, bota ali uma, gosto dessa outra, e vai botar. Então ele foi sendo acrescentado, compilado ao longo do tempo. Então o Cântico de Moisés está lá em Deuteronômio 90, 32, ele tem um espelho com esse Salmo 90 que a gente vai ler aqui agora. Tá? Ele começa assim: Senhor, foste para nós um refúgio, de geração em geração. Antes que os montes tivessem nascido e fossem gerados a terra e o mundo, desde sempre e para sempre tu és Deus. Tu és Deus. Então, Moisés do deserto, ele está falando lá de geração em geração, né? Ele está relembrando aquele iniciozinho e ele está se referenciando lá no início da formação do mundo, da Gênese mosaica. E é interessante que ele começa já falando assim, olha, Deus é imutável. Né? Você, desde o início, antes que a Terra fosse gerada, antes que tivesse montanha, o Deus já era Deus. O Criador incriado já estava lá. Então ele começa já fazendo essa referência aí. Aí ele continua. Fazes o mortal voltar ao pó, dizendo, voltai, ó filhos de Adão, pois 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou.
uma vigília dentro da noite. Né? Então, ele está colocando, né, a nossa insignificância. Primeiro, ele colocou Deus já existia desde sempre. Depois, ele coloca o ser humano na sua insignificância. E aí, sobre o pó aí, existe uma controvérsia de tradução. Né? A tradução, ela diz que, quando fala pó aqui, esse pó não é o mesmo pó, a mesma palavra pó que está lá na Gênesis. Lá na Gênesis, a palavra que ele fala lá é afar, que significa pó terra. E aqui ele chama pó daka, que significa pó de alguma coisa esmigalhada. Então, ele é como se fosse mais, colocasse a gente mais humilhado ainda do que fosse, mais insignificante ainda, como se a gente fosse voltando ao pó. Né? Então, assim, fazes o mortal voltar ao pó, então, assim, como se fosse esmigalhado, né? Voltando ao nada. Olha só que interessante, Moisés falando, tu os inudas com o sono, eles são como erva que brota de manhã. De manhã ela germina e brota, de tarde ela murcha. Então, no versículo passado, ele fala que a gente morre e volta para o pó. Aí depois ele já começa a falar voltar para o pó, de morrer, compara com o sono. E que a gente volta como erva que brota de manhã, que germina e brota de manhã. E de tarde ela murcha e seca. O interessante é que a gente sempre percebe que né, ele estava no deserto, né? Eles sempre usam como exemplo as coisas da natureza, as coisas que eles veem. Então, assim, a erva brota, ela germina e brota, cresce, depois ela murcha e seca. Ele está falando do ciclo da vida, como ele enxerga o ciclo da vida das coisas que estão perto dele ali. Né? Então, ele está sempre se referenciando na vida assim. Aqui começa um negócio bastante interessante que eu fiquei bem encasquetado, né? Sim, por tua ira nós somos consumidos. Ficamos transtornados pelo teu furor. Colocaste nossas faltas à tua frente, nossos segredos sobre a luz da tua face. Ele fala, é uma revolta, né? E o tempo todo, vai falar lá na frente de cólera, eu vou continuar aqui, ó. Todos os nossos dias todos passam sob a tua cólera. Como um suspiro consumimos nossos anos. 70 anos é o tempo de nossa vida. 80 se ela for vigorosa. E a maior parte deles é fadiga e mesquinhez, pois passam depressa e nós voamos. Ele está ali reclamando, né? E colocando como atributo de Deus raiva. No Livro dos Espíritos, na questão 1001, lá no finalzinho, tem uma mensagem de Santo Agostinho, essa questão 1001, tem várias mensagens, né? Aí, no meio da mensagem, o Santo Agostinho fala assim, que os antigos tenham considerado o Senhor do Universo um Deus terrível, ciumento e vingativo é compreensível. Na ignorância em que se achavam, atribuíam a divindade às paixões dos homens. Porque eles sempre viam, ele enxergava na natureza, eles falavam das coisas o que eles enxergavam na natureza. Então, como ele podia ver Deus, a divindade? Só do jeito que ele se via. Então, se eles passavam por dificuldade, só podia ser porque Deus estava com raiva. Não tinha outra explicação. Né? E aí é interessante que ele fala assim, gente, a vida é muito rápida. A gente passa 70 anos. Aí 80, 70 anos, 80 se a vida for vigorosa. Mais uma coisa interessante, né? Lá atrás, no início do Velho Testamento, todo mundo vivia 140, 200, não sei o quê. Né? Moisés viveu 120. E aqui ele mesmo está falando, todo mundo vive 70, 80. E também olhando para a simbologia, o 70
é 7 vezes 10, né? O número 7 é importante para os judeus, e 80 é 2 vezes 40. 2 vezes 40, 2 gestações, né? Se ela for vigorosa. Então, assim, eles sempre colocam o que a natureza oferece para eles como compreensão do mundo, compreensão da vida e compreensão da divindade. Acho que aqui também, né, André, quando ele coloca esse tempo, ele está dizendo que o furor de Deus é tanto, né, a raiva de Deus, a cólera, e eles vivem pouco tempo, né? Ele está falando aqui é pouco tempo que vive. E a maioria do tempo que vai vivendo é com essas dificuldades aí, igual você falou, porque eles só viam as dificuldades como a cólera de Deus, né? E o tempo é curto, passa depressa, quer dizer, passa mais tempo no sofrimento do que, na verdade, usufruindo de bem-estar, né? E é interessante que ele fala, a vida já é curta e a Pois gente é. passa a maior parte do tempo cansado ou falando coisa mesquinha. Uma coisa mesquinhez é falar de coisa pequena, fazer picuinha, fazer picuinha. Então a gente passa, a vida já é curta e a gente passa a maior parte do tempo reclamando de que está cansado e fazendo fofoca. Isso há 3.500 anos atrás. Mudou pra caramba. Ainda bem que hoje em dia a gente não faz mais nada disso, a gente não reclama de nada, né? Mudou tudo, já estão bem mais evoluídos, já somos, né, mundo de regeneração, já passamos disso aí. Eles eram primitivos lá. Então, é sempre... O Moisés era interessante que ele era muito direto. O Salmo de Davi é bem poético, né? Já o Moisés é bastante direto, né? E aí ele continua falando da ira. Quem conhece a força de tua ira e temendo-te conhece o teu furor? Quem é que conhece a força da dor, da raiva de Deus, da ira de Deus? É quem sofre mais. Né? Ensina-nos a contar nossos dias, para que venhamos a ter um coração sábio. Que quando você entende, né, o sofrimento que para eles vinha da dor, né, da raiva de Deus, eu começo a dar valor e começo a contar os dias que eu tenho na Terra. Né? Porque quando a gente faz aniversário, a gente canta parabéns. É parabéns porque você conseguiu chegar naquela data. Todo ano a gente conta. Conseguiu mais uma volta, um giro ao redor do Sol, mais uma vez. Né? Porque a gente conta os dias, conta os anos que a gente vai vivendo. Aí ele fala assim, poxa, volta, meu Deus, até quando tem de piedade dos teus servos? Aí muda o tom. Sacia-nos com o teu amor pela manhã, e alegres exultaremos nossos dias todos. Alegra-nos pelos dias em que Alegra-nos pelos dias em que nos castigaste e nos anos em que vivemos a desgraça. Ele já está falando, tem uma época que a gente que a gente sofreu, mas tem uma época que a gente está indo bem, é cíclico. Então, para Moisés também era assim. Então, existia uma coisa cíclica. Né? Tinha um momento de sofrer, e um momento de alegria e um momento de desgraça. Que tua obra se manifeste nos teus servos, e que teu esplendor esteja sobre nossos filhos. Que a bondade do Senhor esteja sobre nós. Confirma a obra de nossas mãos. Então, Moisés, aí nesse salmo, não sei quem foi que pediu 90, foi você, Ivana? Não, né? Alguém pediu, foi a Ivana que pediu 90. Então, esse salmo 90. Foi só Né, eu, não. Hein? Não, eu pedi o 91. Pediu 91, né? Alguém pediu 90. Esse Foi salmo. engolido. Tá. Esse salmo 90, né, é um salmo que é muito interessante, porque foi de Moisés, né? E ele começa falando, né, Senhor, Deus, Pai nosso que está nos céus, é muito parecido, né? Imagina, olha, Senhor, que fosse para nós um refúgio de geração em geração, que antes que os montes tivessem sido criados, está falando do Deus Pai que está no céu. Aí depois ele começa a falar do sofrimento que ele está passando. Depois, no final, ele pede
piedade com amor. Né? Sacia-nos com o teu amor pela manhã. Que a tua obra se manifeste aos teus servos. Qual é a obra de Deus para se manifestar nos seus servos? Que eu possa perdoar, né, as ofensas do mesmo jeito que eles vão perdoar as minhas ofensas. Então, assim, é a mesma dinâmica, da gente pode comparar com o Pai Nosso aí. Mesma dinâmica. Kardec, muito interessante, né? Kardec, lá no livro No Céu e Inferno, ele fala lá no capítulo 7. O capítulo 7 é Penas Futuras. Acho que esse é o nome. As Penas Futuras segundo o Espiritismo. E aí, ele tem um negócio chamado assim, Código Penal da Vida Futura. Eu fui procurar o que é Código Penal. O Código Penal brasileiro, se você procurar aí, ele vai dizer assim, o Código Penal brasileiro tipifica crime e define penas para cada um dos crimes tipificados pelo Código Penal. Quando o Kardec coloca ali Código Penal, eu levei até um susto quando eu li esse negócio assim. Será que tudo que ele está dizendo naquele Código Penal são 33 parágrafos? É tudo crime? E aí, lá na terceira parágrafo, ele fala assim, não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de gozo. Por que eu busquei isso aqui? Quando eu ouvi lá o Cid Moreira lendo o texto, com aquele negócio do, né, pesadão, né, ele lê o Salmo como se fosse uma punição, né, como Deus punindo e tal. Por que a gente é punido? De onde é que vem a nossa punição? Qual é o nosso crime para a gente ser punido? Aí Kardec, os espíritos, estão explicando para a gente. E aí ele fala, a soma das penas é assim proporcionada, quer dizer, proporcional à soma das imperfeições, como a dos gozos às das qualidades. Então, assim, toda imperfeição vai ter consequências funestas. E toda qualidade vai ter um gozo relacionado. Qualidade boa, né? Então, a soma das penas é proporcional à soma das imperfeições e a soma dos gozos é proporcional à das qualidades. Então, por exemplo, uma pessoa que tem 10 imperfeições sofre mais do que a que só tem 3. É uma matemática simples. Quando a gente tiver extinta totalmente todas as nossas imperfeições, a gente vai ser totalmente feliz. Quer dizer, olha só aqui que os espíritos falam. Quando a gente não tiver mais nenhuma imperfeição, não vai mais sofrer, vai ser 100% feliz. Lá no parágrafo 10, ele fala assim, o espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência de suas imperfeições, pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea. Pode julgar-se a natureza das faltas... Pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode julgar-se a natureza das faltas cometidas em anterior existência. Então, assim, a gente sofre no mundo corporal e no mundo espiritual as consequências das nossas imperfeições. E aí, pelo tipo de sofrimento que a gente tem, a gente pode supor, mais ou menos, julgar mais ou menos a natureza das faltas cometidas em outra existência. Então, no 11º, a expiação, o sofrimento, varia segundo a natureza e gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias
atenuantes ou agravantes em que for cometida. O Código Penal também tem isso, né? Os atenuantes e os agravantes, É isso aí. né? Então, o fato de. Então, por isso que eu sempre falo, toda vez que a gente vê alguém sofrendo alguma coisa, ou qualquer crime que acontece, qualquer pessoa que nasça com um problema, qualquer doença que alguém tenha, nós nunca podemos dizer a pessoa tem essa doença porque em outra vida fez isso. Porque nunca é igual. A gente não sabe qual foi a natureza, qual foi a gravidade da falta que a pessoa teve para gerar aquela expiação. Então a gente não tem noção do que está acontecendo. Mas eu li um livro em que o Chico recebeu não sei o quê. Naquele caso, foi assim. Em outro caso, será assado. Né? Os exemplos vêm para mostrar para a gente, olha, fez errado, teve consequência. Concordam comigo? Isso, não é isso? E aí o que ele continua falando assim, a duração do castigo, porque Kardec ficou preocupado, então tem que sofrer para sempre, né? Porque a pena é eterna. Né? A ideia do inferno e do céu é que você ou vai para o céu, para o resto da vida eterna, ou vai para o inferno para o resto da vida eterna. Ele não, a duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. A gente está falando de espírito criminoso, né? Que cometeu crime, olha só, que coisa horrorosa. Né? Para estar tendo que ler o Código Penal, ela cometeu alguma falta, né? Nenhuma, então, espírito culpado, condenado, culpado. Nenhuma condenação é prescrita por tempo determinado, porque ninguém tem uma condenação assim, olha, você vai ter que ficar tantas encarnações sofrendo isso. O que Deus exige para pôr termo, para extinguir, para acabar com os sofrimentos, é um melhoramento sério, efetivo, sincero de volta ao bem. Então, para a gente acabar com o nosso sofrimento, a gente precisa se esforçar de maneira séria, de maneira efetiva, de maneira sincera, para se voltar para o caminho do bem. Se a gente não conseguir fazer isso, né, demonstrar isso, a gente, para nós mesmos, não é para ninguém, não, é para nós mesmos, a gente ainda vai continuar sofrendo. Por isso que não adianta, né, às vezes a gente ouve assim, algumas pessoas falando, eu faço tanta coisa, eu vou lá no centro, eu dou a cesta básica, eu converso lá com os assistidos, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço um monte de caridade e continua tudo errado. Não é só isso. Está faltando alguma coisa. Provavelmente o que está faltando é na parte interior na educação dos sentimentos, né? Da gente saber o que tem, o que vem do passado, né? Que está nos atrapalhando, o que a gente sente ainda, quais são os nossos sentimentos quando a gente enfrenta os problemas e tal. Isso aí, outras reuniões a gente fala sobre isso. Mas a gente precisa se melhorar. O que está faltando é se melhorar. Porque eu tenho certeza que toda vez que a gente começa a fazer um trabalho legal e tem importância para uma comunidade, a gente é incentivado pelos bons espíritos. Não é isso, Ivana? Quantas vezes nós mesmos passamos por isso, né? As coisas melhoram, tudo se acerta para a gente poder fazer uma tarefa. Né? Essa nossa tarefa que a gente faz aqui, para mim, também aconteceu assim. Tudo acontece para eu poder fazer ela. Porque se não fosse... Tudo aquilo que a gente foca, que é para o bem, principalmente se é coletivo, tudo é outro negócio. Não é que não haja dificuldade, é lógico que vai ter, um montão. Mas na medida que a gente se propõe a ir em frente, as coisas acabam se ajeitando. Né? Isso é natural. Então, assim, Deus é justo, ele só vai punir, no sentido que a gente está falando aqui, né, de a gente ter o sofrimento, enquanto existir o mal. Quando o mal cessa de existir, cessa a punição. Aí cessa o sofrimento.
É isso que a gente demora a entender. A gente passa pelos perrengues porque a gente não entendeu o que a gente tem que fazer para resolver. Né? É bastante interessante isso. O que a gente precisa fazer para se livrar do sofrimento? Porque é o que tu falou aí, existem coisas que a gente acha que a gente vai fazer um montão de coisa lá na casa espírita, na igreja, ou qualquer instituição religiosa. Tu ajuda um montão de gente, tu colabora e às vezes a vida não anda. Mas é que às vezes a gente está fazendo pelos outros, mas a gente não presta atenção que a gente tem que fazer pela gente, né? Então, isso eu acho que é uma das coisas mais difíceis da gente notar, é isso, que a gente precisa fazer pela gente. A gente faz pelos outros, a gente tem essa noção, que ajuda, que colabora, né? Mas às vezes a gente está fazendo pelo outro. A gente não está usando para nós, entendeu? Isso. Fala, Jadílio. Na realidade, a gente, cada vez mais, né, a história das leis divinas está na nossa consciência, não é nem que Deus nos pune, é que a gente não se livra daquilo. Por isso que a gente tem que se reconhecer, porque se eu não me achar ainda que eu não sou orgulhoso, que eu não sou egoísta, que eu não sou nada disso, eu não modifico. E ainda vou ter minhas dificuldades em cima disso. É por isso que a doutrina fala. Uma vez foi um palestrante também falando isso. Por que é a reforma íntima? Por que ela é íntima? Por que é para você entrar dentro de você? Porque onde estão as leis de Deus? Na sua consciência. Então é como se eu fosse fazer uma viagem para encontrar elas. E aí você seguir elas. Então, na realidade, a gente ainda tem muito que o Deus pune. Mas não pune nada. É que as leis estão ali, estão dentro da gente. Enquanto a gente não tiver harmonizado com elas, a gente não vai estar harmonizado. É difícil de entender, mas é por aí, entendeu? Hoje lá no Allan Kardec, eu fiz uma palestra falando sobre música e tal, aí pediram para eu falar sobre a música do John Lennon, Imagine. E aí na música Imagine tem uma frase lá que ele fala, né? Imagine você vivendo só o dia de hoje. Living for today. Viver só o dia de hoje. O que ele quis dizer com isso? Porque a gente, qual é o nosso problema? Quando a gente vive pensando só no futuro, nós ficamos ansiosos. Se eu ficar preocupado com o que eu fiz no passado, é a culpa que está me atrapalhando. Então, a gente poder estar no estado de espírito em que eu não preciso me preocupar com o que vem no futuro, nem com o que eu fiz no passado, eu vou estar bem. Né? Então, é isso aí. O nosso problema é que nós ainda precisamos ficar ansiosos com o que vem no futuro. O que será que vai acontecer? Será que essa entrevista de emprego vai acontecer? Será que fulano vai aparecer? Será que vai dar tempo, não sei das quantas? E o passado? Gente, né, o que será que eu fiz para poder estar com esse joelho machucado? Né? Exemplo. Aí você fica ou o passado te perturbando, ou o futuro você antecipando o futuro. E aí a gente fica... Né? Eu vi uma vez uma palestra, um cara falando, ele usou uma expressão que eu não gostei, eu fiquei pensando... Ele falou assim, a ansiedade, o doutor Sérgio Oliveira que falou, ele falou assim, a ansiedade é a humildade doente. Aí eu não entendi, ele foi explicando, não, é porque nós somos tão orgulhosos que a gente quer que tudo aconteça do nosso jeito. Então, assim, por que esse cara não fez o que eu quero? E aí eu fico querendo consertar o que ele está falando. Né? Eu estou assistindo uma palestra e ele está falando errado. Eu quero consertar o que ele está falando. O que o mundo está fazendo que não está indo para o lugar que eu quero? Estão cortando a Amazônia. Eu fico ansioso porque estão tacando. Então, assim, a gente fica, em vez de a gente fazer o nosso, a gente quer fazer lá longe. Faz o teu. Né? Então, esse que é o problema da ansiedade. Então, assim. Não, isso que tu falou é uma coisa super importante, sabia? Da gente estar preocupado em resolver coisa que não nos cabe. Entendeu? A gente se preocupa com coisas. E o que é nosso, que está aqui no nosso campo, né? Ao redor, mais próximo, a gente não se preocupa tanto. Mas a gente está preocupado com o que está acontecendo lá na China. A gente está preocupado com o conflito que está lá no outro país. É lógico que a gente tem que ter o sentimento de solidariedade, de fraternidade, não é? Mas somos nós que vamos resolver aquilo lá? Não é nada, não é? Então a gente tem que se preocupar aqui. E cada um tem. Por exemplo, é nós que vamos resolver o problema de um país? Né? O presidente lá, aquele grupo que está lá, né, vamos colocar um exemplo assim, que vai ter que dar conta daquilo que está ali. E nós vamos ter que dar conta do nosso arroz com feijão. Mas assim, imagina, né? Fica querendo, porque esses políticos... Gente, os políticos estão lá. Foram eleitos pelo povo.
Eu fiz a minha parte, eu só tenho uma contribuiçãozinha lá, né? Votou. Eu fiz, Foi isso lá e aí. votou. Eu Né? fiz A a gente minha parte, achou eu que podia votei, resolver. né? É isso aí, eu É. fiz a minha parte, votei onde eu posso. Agora, quando você falou o negócio da ansiedade, é porque a gente está estudando lá no GBEM a casa mental, né? A casa mental é fantástica. É isso. O que é a casa mental? Se eu ficar lá no porão, eu estou no passado, na culpa, ou repetindo as coisas erradas, né? Se eu tenho que viver aqui, agora, o presente, no dia de hoje, né? Lógico, orando, tentando me melhorar, porque eu já estou construindo um futuro, mas tem que ser agora. É agora que eu vou Quem agir. sou eu agora? E quem sou eu agora, Quem entendeu? sou eu Se eu agora? for Aí- agora, eu posso melhorar um futuro e apagar o passado. É por aí. Exatamente. Aí, quando Exatamente. É você... apagar o passado. Apaga o passado com o que você faz hoje, e o que você fizer hoje, você vai fazer seu futuro. E se Apaga o você passado. mantém o seu campo mental organizado, o seu campo emocional vai ser diferente, porque ele vai reagir de outra forma. Eu falei muito na pandemia, que muito de nós, com a doutrina espírita, nós conseguimos passar dentro de uma certa harmonia, porque muita gente ficou muito perdido. Entendeu? Então, os nossos conhecimentos doutrinários, né, isso aí Ajudaram nos muito. ajudou a ter um equilíbrio, porque a gente procurava estar estudando, estar lendo, fazendo reunião, a gente não ficou desesperado nem apático, cada um fazendo a sua parte, né? Mas eu acho que eu vi aí muito isso, uma certa harmonia, né, emocional por tudo que a gente vem aprendendo, né? Assim, a gente vê também, né, essa revolta que a gente vê no mundo polarizado que nós estamos passando, e isso acontece também no espiritismo, né? Sim, sim. Uma coisa que eu não consigo entender, né? Espírita ficar brigando com opinião política dentro do espiritismo, né? Por isso, a própria música do Imagine, do John Lennon, ele fala assim, que sonha com um mundo que não tem religião. Sim, porque dentro de muitas religiões está maior desvios. Dentro das religiões, né? Você acha que você praticando, que até antigamente você fazia, que as coisas exteriores, você está cultuando, você está louvando, você não está, não. Né? Você vai amar, você vai adorar em espírito, né? No que você age, no que você faz, no que você pensa, né? Por aí. Não é a minha religião que é a certa. Não né? Não é. Então, assim, a gente tem. Então, é muito interessante. Então, eu acho que vale a pena vocês entenderem assim. Só uma dica. Eu comparei assim, para mim, ele teve um sonho, foi no nosso lar, viu o que tem lá no nosso lar e falou assim: gente, imagina um mundo que não tem céu, não tem inferno, só tem não tem Heva, né? Paraíso, não paraíso, não tem inferno, só tem o céu. Uhum. Imagina um mundo que não tem país, não tem religião, só tem pessoas que vivem aqui e agora. Uhum. Olha só, o que ele está falando? Uhum. Ele estava lá no nosso lar. Levaram ele para lá, ele teve um sonho e fez a música. Mas vamos lá, voltando aqui a nossa vaca fria. Então, assim, esse Salmo 90, ele fala muito desse negócio da gente sofrer. Né? Por que a gente sofre? Né? O Moisés ali passando perrengue no deserto, 40 no deserto, sofrimento. Né? O Salmo 91. Esse que foi o que acho que a Ivana pediu. Né? O Salmo 91, sobre as asas divinas. Ele é um salmo de confiança. Algumas exegetas falam que é o salmo dos soldados. Vocês vão entender por quê. Ele começa assim: quem habita na proteção do Altíssimo pernoita à sombra de Shaddai, do Senhor, dizendo a Yahvé, outro nome para Senhor: meu abrigo, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. É ele que te livra do laço do caçador que se ocupa em te destruir. Desculpa. Ele te esconde com as suas penas, sob as suas asas encontra um abrigo. Sua fidelidade é escudo e coraça. A proteção de Deus é como se fosse uma ave, né? Um pássaro, que guarda embaixo das asas os seus filhotes, né? Que protege. E aí ele fala a fidelidade, porque a ave também protege filhotes com bicada, né? Aí ele fala escudo e coraça.
Escudo e couraça é uniforme de exército, né? Para proteção. Porque lá na frente ele vai falar mais sobre isso, vai falar sobre flecha, quer ver? Não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia. Então você está debaixo da asa da mamãe passarinho, não vai ter medo da noite. E você está com a couraça e o escudo, não vai ter medo da flecha. Nem a peste que caminha na treva, nem a epidemia que devasta ao meio-dia. Que caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e a ti nada atingirá. Basta que olhes com teus olhos para ver o salário dos ímpios. E que tu que dizes, Yahvé é meu abrigo, e fazes do Altíssimo o teu refúgio. A Ivana estava conversando comigo mais cedo, ela não queria trazer esse exemplo, não, que ela falou que poderia baixar a vibração na nossa reunião, mas a história que ela ouviu, eu vou falar aqui, tá, Ivana? Naquela época do massacre do Carandiru, teve lá um cara, lá, antes de acontecer lá a invasão, uma senhora foi visitar o filho e ela deu para ele um bilhetinho. Ele não leu o bilhetinho. E aí aconteceu o negócio todo, ele se machucou, ele levou um tiro, não sei o quê, e fingiu de morto. Se fingiu de morto e um monte de gente em volta dele. Né? Foram empilhando lá os corpos em volta, em cima dele e tal. Ele ficou lá escondidinho, fingindo de morto. Depois que passou um tempo, acabou tudo, conseguiram salvar ele. Quando ele chegou de volta lá na cela dele, ele foi ler o tal do bilhetinho. E o bilhetinho estava falando, era o Salmo 91. Dizendo lá que caíram 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e nada vai te atingir. Né? Que ele estava ali, né? Como se fosse o protegido. É o que a gente fala, né? Se não tiver que morrer, não vai morrer. Né? É aquela história do cara que não entra no avião porque não estava na hora dele de morrer. O avião vai cair, chega na hora de entrar no avião. Não, só chegou 32 segundos atrasado aqui, já fechou o gate, não entra. Então vamos lá. A desgraça jamais te atingirá, e praga nenhuma chegará à tua tenda, pois em teu favor ele ordenou aos teus anjos que te guardem em teus caminhos todos. Eles te levarão em tuas mãos, para que teus pés não tropecem numa pedra. Poderás caminhar sobre o leão e a víbora. Pisarás o leãozinho e o dragão, porque a mim se apegou, e eu o livrarei, e eu o protegerei. Aqui, né, do versículo 14 em diante, já é Deus falando. Antes, era uma pessoa falando. O iniciozinho era ele falando assim, eu. Depois ele fala tu. Né? E agora é Deus falando. Tá? Isso aí eu esqueci de dizer. Até o 8 era assim, eu. Do 9 em diante é tu. Agora ele já está falando, é Deus já é Deus respondendo. Né? Ele me invocará e eu responderei. Na angústia estarei com ele, e eu o livrarei e glorificarei. Vou saciá-lo com longos dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então, ele está falando aí de sofrimento, de aflição, né, de dor, de proteção. Nós espíritas, a gente sabe que os espíritos, né, os nossos protetores, estão sempre com a gente, nos ajudam. Eu tive outro dia, teve uma reunião com. Não sei onde foi. Falando sobre os protetores. Foi no EAD, no Estudo Avançado da Doutrina Espírita. Falando sobre os espíritos protetores. Né? A gente tem lá, né, os nossos mentores, nossos anjos de guarda, são os espíritos de nível altíssimo. Espíritos superiores. Que coordenam a nossa encarnação e de outras pessoas. São os gerentes da nossa encarnação. São aqueles caras que, quando a gente vai fazer uma decisão que vai tirar a gente do caminho que a gente programou, muito sério, convoca uma reunião. Né? Convoca aquela reunião, para tudo, aí tem certeza que tu vai fazer isso mesmo? É aí que tu vai? E aí a gente toma a decisão de vai fazer ou não. Isso a gente dormindo, a gente não sabe. Mas a gente tem aquela intuição, opa, alguma coisa errada, fica na dúvida se a gente vai tomar aquela decisão ou não, é arriscado e tal, e aí a gente vai e enfrenta
resolve tomar a decisão e era o caminho errado e aí dançou. Eu gosto muito desse salmo, né? Até falei de colocar ele, acho que teve mais alguém que pediu também. Mas para mim eu não vejo tanto como questão de dor e sofrimento, não. Eu consigo ver aqui a questão da confiança, né? A proteção que a gente tem, né? Quando a gente confia. Então, qualquer que seja a nossa situação, onde quer que a gente esteja, passando por qualquer tipo de problema, se a gente confiar, né? Realmente, a gente vai ter a proteção que a gente precisa dentro daquela circunstância, né? Então, eu gosto disso porque lembra, né, para a gente ter essa confiança, né? Que nas Isso. dificuldades a gente possa ser forte o bastante de não esquecer da proteção divina, né? Então, o anjo da guarda está sempre com a gente. É interessante. Nós temos nossos mentores que estão tomando conta, e nós temos ainda os amigos que estão tomando conta da gente. E tem também aqueles que não querem que a gente se dê bem, que estão torcendo contra. Né? Depende da sintonia que a gente tiver aí. Fala, Jarine. É porque o título aqui desse salmo é interessante no que a Ivana falou. A segurança daquele que se refugia em Deus. Né? A tua fé, você está seguro, você refugia em Deus. Então, você confia. É interessante o que a Ivana falou e o título que eles colocaram para esse salmo. Eu acho interessante. Daquele que se refugia em Deus. A gente está falando de fé, mas a impressão que eu tenho que isso aqui, parece que é algo superior ainda à fé. Entendeu? Parece que é algo, assim, que nada vai abalar, nenhuma circunstância vai te abalar o bastante, porque você sabe que Deus está ali, né? Então, parece que é algo além até dessa fé que às vezes a gente ainda sente. Porque a nossa fé ainda vacila, não é? A gente não vacila na fé? Né? A gente ainda vacila, né? Mas esse poema aqui, ele coloca esse salmo de um jeito, sabe? Que parece que é algo assim que tu sabe que não vai cair, entendeu? É o tipo da coisa que parece que tu vai se segurar, mas tu não vai cair, né? Eu acho que é além disso. Umas palavras, eu uma vez fazendo um negócio de yoga, aí falando do Hermógenes, a moça fala 4 palavras que ele fala, mas eu vejo uma outra ordem. Confio, entrego, quer dizer, como eu confio, entrego na mão dele. Se eu entrego, eu aceito, porque eu confiei. E aí eu agradeço, entendeu? Então, eu confio, eu entrego, eu aceito e eu agradeço, porque eu sei que vai vir melhor para mim. Isso aí, para mim, é fé. Define fé, entendeu? Achei interessante. A ordem é diferente, mas eu vejo nessa ordem para mim. Confio, se eu confio, eu oro, eu peço ajuda, né? Porque se eu confio, se eu estou confiando, eu vou entregar. E ele vai decidir. E como eu tenho certeza que é o melhor para mim, eu vou aceitar. E nessa de aceitar, eu também vou agradecer, porque eu sei que fez o melhor para mim. É a tal da segurança. Para mim, eu vejo assim. Isso aí. Bom, Kardec, né? Um outro salmo de Kardec. Eu já estou chamando de salmo de Kardec, aquela coletânea de prece lá. Ele fala lá, né? Deus onipotente nas aflições da vida. 27. Deus onipotente, que vês as nossas misérias, designa-te a escutar benevolente a súplica que nesse momento te dirijo. Se é desarrazoado o meu pedido, perdoa-me. Se é justo e conveniente, segundo as tuas vistas, que os bons espíritos, executores das tuas vontades, venham em meu auxílio, para que ele seja satisfeito. Como quer que seja, meu Deus, faça-se a tua vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, é que está nos meus desígnios experimentar-me, e eu me submeto sem me queixar. Faze que, por isso, nenhum desânimo me assalte, que nem a minha fé, nem a minha resignação sofram qualquer abalo. As preces de Kardec são salmos, né? Eu ainda estou dividindo assim, parecido com um poema, né? Fica muito parecido, né? E o salmo, né? Os salmos são orações. A gente tem que usar mais o saltério, né? A coletânea de preces de Kardec. A gente usa pouco. Né? A Flávia usa aqui de vez em quando aqui em casa. Né? Quando a gente vai fazer umas reuniões especiais, que a gente vai na casa de algum trabalhador da nossa casa para fazer algum trabalho de auxílio, de fortalecimento da casa, do ambiente espiritual da casa de alguém, a gente, no início do trabalho, a gente sempre lê uma prece de Kardec.
Essas preces são muito interessantes, são muito legais. Bom, o Salmo 93, que seria o último de hoje. São 9 horas já. Esse Salmo 93, primeiro assim, ele está muito conectado com 99 e com 97. 97 e 99, tá? Mas eu não vou lá, não. Mas se vocês lerem aqui o 93, depois forem lá e lerem o 97 e 99, vão ver que eles são bem conectados. Porque todos os três falam dessa ideia do Deus Rei, Rei Majestade. Então, Yahvé é rei, vestido de majestade. Yahvé está vestido, envolto em poder. Sim, o mundo está firme, jamais tremerá. Teu trono está firme desde a origem, e desde sempre tu existes. Levanta os rios, Yahvé, levanta os rios, sua voz, levanta os rios, o seu rumor. Mais que o estrondo das águas torrenciais, mais imponente que a ressaca do mar, é importante Yahvé nas alturas. Teus testemunhos é inteiramente verídico. A santidade é adorno da tua casa, por dias sem fim, ó Yahvé. Então, você olhar o 97 lá, ele começa assim, ó Yahvé é rei, que a terra te exulte, que ilhas numerosas fiquem alegres. Foram 99, Yahvé é rei, os povos estremecem. Ele te assenta em querubins, a terra se abala. Então, esses três salmos são muito, 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 muito parecidos. Então, eu peguei esse salmo por causa disso que ele mataria, vou falar assim, três salmos ao mesmo tempo, né? Ele está falando, né, quando eu sempre disse, né, o judeu ali, o hebreu, ele sempre imagina as coisas do jeito que eles conseguiam enxergar. Eram pessoas pobres, eram pessoas camponeses, eram pastores. E o rei, para eles, sempre que você imagina um rei, você imagina uma pessoa vestida com aquele manto de colorido. Imagina como é que era para fazer uma coisa vermelha, um manto vermelho. Né? Como é que você conseguiria um tecido vermelho naquela época? Como é que fazia? Tinha que pegar um monte de besouro, né? Esmigalhar lá o besouro, tirar as entranhas do bichinho, esmigalhar lá a casquinha dele, juntar aquilo, fazer uma mistura lá, não sei com que química que eles faziam, para conseguir arrumar um pigmento vermelho para fazer a tinta vermelha. Era muito caro. Então, quem usava a cor vermelha, por exemplo, ou roxo, o roxo vinha de mexilhão, né? Então tinha que ir no mar pescar lá o mexilhão e tinha que tirar do roxo do mexilhão. Então, assim, eles tinham que pegar da natureza a cor, né? As cores para poder tingir as roupas para fazer a roupa colorida. A gente vê, às vezes, no filme, né, as mulheres todas lindas, maravilhosas, tudo colorido lá no Egito. Não era, não. Era todo mundo aquela cor do macramê lá que a Ivana faz. A Ivana faz um macramê bacana, ela vende, tá? Aí o macramê, né, aquela cor do macramê, aquela cor de cor de barbante. Né? Cor de barbante. Cor de barbante. Era aquela cor que tinha, era a cor da lã, né? Era a cor daquilo. Então, assim, não existiam coisas coloridas, né? Então, o colorido vinha, se você queria dourado, você tinha que botar ouro. Queria prateado, tinha que botar prata. E assim vai. Aqui, eu dei uma olhadinha aqui sobre esses caiam 1000 ao teu lado, 10.000. Tem duas versões ali, mas é coisa que a gente tem que olhar direito, né? Porque tudo que tu só vê na internet não é legal, é bom pesquisar. Mas lá fala, tem dois posicionamentos que eu vi lá. Um é que Deus jamais deixa de proteger os seus, né? Eu falo, e tem um que fala que significa o aumento das calamidades. O quê? Os 10.000? É. A um lado do outro? Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à direita. Então, está falando que é o aumento das calamidades, o aumento dos sofrimentos, entendeu? É isso que está falando lá. Mas a gente tem que olhar direitinho, que isso é muito raso, né? Também. Bom, vamos lá. Mas assim, então por isso que ele fala aqui, voltando aqui pro vestido, né, do rei, né, vestido da majestade, por isso que ele fala
do poder do vestir está na roupa, né? E aí ele fala de Deus, que o trono está firme, que não treme, que não cai, né? É feito de pedra, né? Não é uma coisa de madeira que vai desmontar com qualquer terremotozinho, vai cair. Né? O rio é uma força da natureza, né? Então, eles comparam sempre o Deus com as coisas que eles conseguem acessar, né? Então, eles adoram a Deus dessa maneira também. O Deus único, mas sempre relacionando com o que eles enxergam. E aí, voltando lá ao Código Penal da vida Futura, a Jalília até falou sobre isso, né? Lá atrás. Como é que a gente faz, né? Para a gente resolver apagar uma falta do passado? Né? A gente falou lá da dor. Né? Eu tenho uma culpa. Eu tenho uma culpa. Como é que eu faço para apagar o negócio lá do passado? Então, Kardec se preocupa com isso. E lá nos parágrafos 16 e 17 tem o arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Então, para a gente poder apagar uma falta do passado, a gente precisa arrepender, expiar e reparar. 3 coisas. Céu e inferno, Allan Kardec, lá no Código Penal da Vida Futura. O arrependimento suaviza as dores da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Mas só a reparação pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Então, assim, não adianta eu chegar assim, Jalília, desculpa, Jalília, estou tão arrependido, eu não devia ter feito isso contigo. Ah, tá bom. E aí? Agora eu tenho que pagar. Tenho que pagar aquilo que eu fiz para ela. E depois eu tenho que reparar ela, eu tenho que compensar ela. Né? Não é simplesmente pedir desculpa. Muitas vezes a gente acha que só pedir desculpa resolve, né? Então, assim, eu fui lá, pisei no pé da Ivana. Oi, Ivana, desculpa. Ah, tá tudo bem. Aí eu passo de novo, piso de novo no pé dela. Desculpa, de novo. Ah, tá bom, né? Eu passo 3, 4, 5 vezes. É assim que funciona? Só pedir desculpa que resolve? Né? Não é assim. Eu vejo a expiação nesse sentido. Você tem que passar por aquilo, né? Nossa, dói pra caramba pisar no meu pé. Aí eu não vou pisar mais no pé de ninguém. Então, a expiação, para mim, é você vivenciar aquilo. Agora, eu gosto muito de uma frase do Pedro, para mim, que aí é a reparação. O amor cobre a multidão de pecados. Para mim é por aí. Entendeu? Quando você faz o bem, você vai apagando isso aí, entendeu? Tá apagando. Né? Por isso que fala da caridade, na salvação, é nesse mas aí, quando você começa a olhar, é porque a gente está pensando só na nossa vida. Vamos pensar em várias encarnações. Porque a gente está fazendo besteira durante muitas encarnações, né? Então, assim, digamos que eu por exemplo, você e a Ivana foram inimigas. Uma brigou com a outra, sempre brigaram, uma já matou a outra, já traiu a outra. Vocês sempre viveram brigando. Tá? Como é que dá para resolver isso? Só com o amor que resolve isso. Qual é o amor que vai resolver isso? Vir como mãe e filho, pai, né? Pai e filho, mãe e filho, vir como irmãos, né? Porque marido e mulher não vai vir, porque se odeiam, né? Tem que vir como, digamos, irmãos. Vem na minha família, irmão. Aí vem aqueles irmãos que vivem brigando. Aí cresce, continua os irmãos que não se falam. Vai vir de novo. Vai vir de novo. Até que o amor resolva. Né? Então, assim, até que vocês se toquem. Primeiro, o arrependimento acontece lá no plano espiritual. Caramba. Ivana fala para Jali. Jali, eu fiz muita besteira, Jali, eu também. Vamos vir junto? Aí conversa lá com a Ercília. Ercília, tu aceita receber a gente como filha? A Ercília, aceito. Eu sou um espírito de luz, vou aceitar vocês. Aí vocês duas vêm, gêmeas. Nascem as duas gêmeas. E aí vocês vão ter que passar por aqueles problemas, vão ter que espiar ali,
né, o viver juntas, né, e se conseguirem reparar o amor com o amor, resolve, apaga o problema. Mas o problema aí é que tá, né? Aí a gente acha que é só amar, mas esse amor, ele vai ter que vir com outros complementos. Vai ter que vir, porque às vezes eu fiz tudo isso com a Jalile lá, e eu volto e nessa vida eu vou espezinhar ela de novo. Não tem jeito, Entendeu? tem que voltar Eu até vou acertar. espezinhar. Para cortar o mal, ela vai ter que, além de querer me amar, ela vai ter que ser tolerante comigo. Ela vai ter que ser paciente. Ela vai ter que, muitas vezes, perdoar as bananosas que eu ainda vou fazer com ela. Entende? Porque também ninguém muda de uma hora para outra. Eu não vou voltar santinha. Eu vou voltar exatamente onde eu parei. Não é verdade? Nem ela. Nem ela. Nem ela. Entendeu? Então, Só que a gente acha, né, que é só amar. Pô, mas esse amor tem que vir junto um montão de coisas junto. não é fácil Porque amar senão... na intimidade. Não. Na intimidade ali, aquilo aparece. Por isso que, né, essa reparação, a providência divina, o amor de Deus, a justiça de Deus faz com que a gente repare isso dessa maneira. Porque se não for assim, com amor, você não vai resolver. Se for deixar naturalmente, vocês vão sempre se encontrar, esses dois personagens que a gente criou, vão sempre se encontrar na vida e vão sempre brigar. E eu acho assim, aparecem oportunidades, né? Que às vezes você vai ter aquela escolha. O que que você faz? Aí é a escolha que você faz, por exemplo, né? Às vezes duas irmãs têm dificuldade, mas aí uma fica doente. E você vai ajudar aquela irmã. Olha aí você tendo a oportunidade, né, de passar por cima, porque por isso que eu acho que a inteligência divina na família, colocando nos núcleos aquele sentimento de irmão, supera as dificuldades e você se coloca para ajudar. No que você coloca para ajudar, muda as ligações, muda o sentimento, entendeu? É isso. Então, e a mesma coisa do pai e filho, por exemplo. Você lá em outras vidas, você teve lá algumas pessoas que você teve problema. Sei lá, interessa o quê? Recebe como filho. Aí você lá e o pai das crianças, hoje em dia não precisa ser pai, né? Mas os pais das crianças que vão receber lá, ou adotado, ou que nasça naturalmente, combinam, nós vamos receber essas crianças aqui e vamos cuidar delas até que elas superem lá o problema delas. E se a gente não conseguir resolver isso? Né? Porque a nossa missão é cuidar daqueles que vêm com a gente. Qual era a minha missão com a Flávia? Eu tenho certeza, a minha missão com a Flávia é cuidar dos meus filhos. Né? A minha missão com ela era cuidar dos meus filhos. Não era ficar casado com ela. Eu podia até me separar dela, mas eu tinha que cuidar dos meus filhos, eu e ela. Eu podia me separar da Flávia e cuidar dos meus filhos. Que existem casais que são assim, do nosso convívio, né, Ivana? Que são separados e cuidam dos filhos. Os filhos são... E tem casais que se separam, geralmente muito comum acontecer, um dos dois abandona a criação na mão do outro e aí o lar fica um lar disfuncional e dá problema. Então, assim, aquela missão fica capenga, né? E aí quem ficou ali naquela situação vai ter que rebolar depois para resolver, não adianta. Como também tem casal que fica junto e não cuida dos filhos. Tem casal que fica junto e não cuida dos filhos. Também acontece, tem casal que fica junto e não cuida dos filhos. Mas então, os filhos são uma missão. E eles sempre vêm, viver no mundo de provas e expiações, geralmente os nossos filhos são pessoas que tinham alguma coisa porque a gente estava devendo ali para resolver. Não sabe o quê, mas a gente vai resolvendo. E aí a gente vai resolvendo com amor aquilo ali. E aí Kardec fala, né, o arrependimento. O arrependimento não pode ser uma coisa simples. Pronto, estou arrependido, acabou. Está salvo. Não. Né? Arrependeu, está salvo. Não é só isso. Né? Matou 300, estou arrependido, está salvo. É assim que funciona? Né? Se sentir culpado também não é arrependimento. Também não é arrependimento. Isso é um caso sério. Eu estava lendo aquele livro Libertação, do André Luiz? Aí tem uma passagem lá do Gregório, que tem uma mulher que ela cometeu, né, um espírito cometeu, ele era um obsessor, né, ele que comandava lá. Então, ela tinha cometido vários crimes, né, ela violou a lei divina e tudo. Ela se sentia culpada pelo que ela fez, entendeu? E ele pegava na culpa dela, olha só, tem uma diferença entre tu se sentir culpado pelo que tu fez e o arrependimento. Porque a culpa, ela é doente. Entendeu? E ele fala para ela, né? Você é uma loba.
Tu Você é leu uma essa loba. parte? Você é uma loba. Isso E ela aí, se você é transforma uma numa loba, está loba. querendo se passar por santa, você é isso. E ela, quando ela acabou se transformando, né? Aquela questão da Ela se transforma licantropia, em uma né? loba. Isso. Olha Você só é uma como a loba. gente tem que Você é uma prestar loba. O atenção. Gregório fala para Tem uma ela. diferença entre a gente se sentir culpado e se arrepender. É porque a culpa ela vai paralisar e o arrependimento vai fazer você agir, É isso né? aí. Você vai Isso, querer reparar isso, que você realmente arrependeu. A culpa você fica parado. isso aí. E aí, quando você se arrepende, né? A gente passa, como é que se fala assim? Até que os últimos vestígios da falsa desapareçam, a gente sofre a expiação. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são consequentes, seja na vida atual, ou na vida espiritual após a morte, ou na próxima vida. Isso é expiação. E a reparação, o que é a reparação? É fazer o bem àqueles a quem a vida você tinha feito mal. Então, todo mundo, isso é uma coisa interessante, todo mundo vai chegar no mesmo lugar. Todo mundo vai se tornar espírito de luz. Uns mais rápido, outros menos rápido. Todo mundo. Jesus, quando vai falar lá a oração dominical, ele não fala meu pai. Ele fala Pai nosso. É o meu pai, é o pai do criminoso. É o pai do assassino. É o pai do adúltero. É o pai do drogado. É pai de todo mundo. Todo mundo vai ter que chegar lá. Isso é uma coisa interessante, difícil da gente entender. Porque hoje em dia a gente vive num mundo em que a gente acha que aquele que é o ímpio, né? Que é o que fala aqui no sábio, né? No Salmo. O que é o ímpio não merece. O que é ímpio não merece. Né? Tem que. Bandido bom é bandido morto, tem que Mas fazer aí é isso, a jogar nossa fora. visão, né? Não é a Hein? visão de Deus, né? É a nossa visão, mas não é a visão de Deus. Não é visão de Deus. Então, é porque a gente não entende ainda. A gente não entende, é difícil pra caramba, porque eu tô falando aqui, eu tô falando em tese. Se A fosse gente ainda comigo, age igual Davi. mas imagina se fosse contigo, Ivana. Fosse você que te passasse por um perrengue que algumas pessoas É, passam aí. lógico, é. O que Eu não você ia sei. Aí dizer? eu vou te falar, eu não sei como eu agiria, ué. Não é? A gente não sabe, não é? Qual seria a tua reação? A nossa Né? postura, Então, a né? gente fica falando aqui de santinho, mas a gente não passou. Porque a gente não passou, eu vou deixar a Regina e o Paulinho falarem. A Fala gente aí. não passou, graças a Deus, porque a gente não precisa passar. É o que eu penso também. Porque Essas se tiver que pessoas passar, passam, vamos passar. as pessoas passam por esses problemas porque elas precisam ser testadas nesses problemas, em situações parecidas. E aí, quando acontece, a gente vai ver. Algumas reagem bem, outras não. Verdade. Regina, fala aí, Regina. A Regina não conseguiu falar. Fala, Paulinho. Não, é só um comentáriozinho. Ontem eu vi um filme oriental de vida pós-morte, mas eu achei muito interessante. É um drama, as pessoas desencarnam num tsunami, mas elas não sabem que desencarnaram. Eu achei muito interessante a visão deles com respeito ao desencarne, à vida pós-morte. É muito interessante o filme. Depois passa o nome para gente. A saudade que fica. E eles falam sobre esse problema aí de morrer porque está pagando alguma. Tem tudo isso. E é interessante que na mesma visão nossa de uma pequena diferença. Ou seja, parece que eles estão no umbral, mas o umbral deles não é uma coisa assim de sofrimento, entendeu? É só um sofrimento pessoal deles. Mas olha, é interessante. Eu achei muito interessante o filme. É bom não dar spoiler, não, mas eu achei interessante. Qual o nome Isso aí mesmo? estava na minha lista, Paulinho, para assistir. Ainda não Qual o tive nome tempo. mesmo? A Saudade que fica. Saudade que fica. É um filme oriental, é dorama. Muito, muito bonito, muito bonito. Deu para chorar bastante. Regina ainda quer falar, Regina?
Peraí. Não, não, agora eu consegui. É que eu também estava vendo esse Código Penal, foi até semana passada que nós estamos comentando no nosso culto. Eu li primeira vez, eu achei muito bom, hein? No Céu e Inferno. É. E se você gostar muito mesmo, quiser um apoio aí, tem um livro chamado Justiça Divina, do Chico, que o Emmanuel comenta questão a questão. Item a item. Justiça Divina do Chico Xavier, Emmanuel. Se quiser estudar mais a fundo. Então, gente, é isso. Chegamos ao fim. Para a semana que vem, eu pensei em encerrar os salmos semana que vem. Eu dei uma olhada aqui, eu achei interessante esses salmos aqui, ó. 103, 112, 113, 140 e 141. Se vocês tiverem algum outro, pode passar. O 190, o 119 é um salmo central, é super importante, mas ele é gigante. Ele sozinho ele tem mais versículos do que todos esses aí. Ele precisaria talvez até de 2 reuniões para fazer. Eu não sei, vocês olham lá, se vocês acharem importante, a gente pode depois fazer, ou então a gente pode encerrar aí os salmos e entrar em provérbios na outra. Tá bom?